A vida humana é sagrada porque, desde sua origem, ela encerra a ação criadora de Deus. Por que a vida humana é sagrada? Desde o início ela encerra a ação criadora de Deus. É Deus que cria a alma espiritual e imortal que vai informar a matéria pré-existente e que foi disposta pelos pais. E permanece para sempre numa relação especial com o Criador, seu único fim. Esta relação é uma relação de dependência. Deus cria e conserva no ser a vida criada. E esta vida tende ao seu Criador como ao seu fim único. Só Deus é o dono da vida, do começo ao fim. Ninguém, em nenhuma circunstância, pode reivindicar para si o direito de destruir diretamente um ser humano inocente. Matar diretamente um ser humano inocente, vocês devem gravar isso com letras garrafais, é algo absolutamente proibido. Você pode matar um animal, mas não é um ser humano. Você pode matar um ser humano agressor, mas não um inocente. Você pode matar um inocente, mas não diretamente, usando o princípio da ação com duplo efeito. Mas matar diretamente um ser humano inocente, jamais. Bem, quando o Papa João Paulo II escreveu a magistral encíclica Evangelium Vitae sobre o valor e a inviolabilidade da vida humana, ele escolheu o dia 25 de março, o dia da Anunciação do Senhor, o dia em que o Verbo se fez carne, para publicá-la. 25 de março de 1995. E esta encíclica contém algumas afirmações importantes porque são ditas com autoridade. Ele invoca toda a autoridade de sucessor de Pedro em união com todos os bispos do mundo para resolver uma questão e para dar um ponto final. Vamos lá. Uma coisa que ele faz é condenar toda a morte direta e voluntária de um ser humano inocente. Vamos ver na Evangelium Vitae, número 57. Portanto, com a autoridade que Cristo conferiu a Pedro e aos seus sucessores, em comunhão com os bispos da Igreja Católica, confirmo que a morte direta e voluntária de um ser humano inocente é sempre gravemente imoral. Este itálico é do original. A encíclica está grifada assim. Esta doutrina, fundada naquela lei não escrita, que todo homem, pela luz da razão, encontra no próprio coração, é confirmada pela Sagrada Escritura, transmitida pela tradição da Igreja e ensinada pelo magistério ordinário e universal. Certo. É raro quando um Papa faz isso. Ele invoca a autoridade de Pedro e a comunhão com todos os bispos. Então, nesse caso, ele está falando ex cátedra, de cadeira, ou seja, infalível. Quando ele fala como chefe da Igreja, para toda a Igreja, sobre questão de fé ou moral e com a intenção de definir, cumprindo esses 4 requisitos, o Papa não erra. Essa é uma das ocasiões privilegiadas que nós temos de observar isso na encíclica Evangelium Vitae. Bem, isso aqui, que poderia ser uma afirmação filosófica, ela é agora uma verdade definida e ensinada pelo magistério da Igreja. Se você é católico, deve aceitar isso. Muito bem, agora, ao falar de aborto, você tem que dizer o que isso é. Não é nada de desnecessário definir o que é aborto antes de condená-lo. O Papa sabe disso e, por isso, antes de fazer um juízo sobre o aborto, ele definiu o que é o aborto. Vamos ver como foi a definição dele? Isso está também na encíclica Evangelium Vitae. Vamos ver qual é o número dela. Número 58. O aborto provocado é a morte deliberada e direta, independentemente da forma como venha realizada, de um ser humano na fase inicial da sua existência, que vai da concepção ao nascimento.
Isso aqui está, como se diz, em itálico, desde morte deliberada, na encíclica. É uma definição importante. Aborto provocado é a morte deliberada e direta. Direta, tá? Independentemente da forma como venha a ser realizada. Não importa o meio usado para matar a criança, mas é a morte de um ser humano, na fase inicial da sua existência, que vai da concepção ao nascimento. A criança pode ser aspirada em pedacinhos, é o aborto por aspiração. Ela pode ser esquartejada, o aborto por curetagem. Ela pode ser envenenada por uma solução cáustica, é o aborto por envenenamento salino. Ou ela pode ser extraída viva e deixada morrer à míngua, é o aborto por cesariana. Seja como for, isso é sempre aborto, porque é a morte deliberada e direta de um ser humano na fase inicial da sua existência, que vai da concepção ao nascimento. Agora que ele já definiu o que é um aborto, ele vai fazer um juízo sobre o aborto, o juízo moral sobre o aborto. E esse juízo ele também faz em união com todos os bispos e com a autoridade dada a Pedro, no número 62. Portanto, com a autoridade que Cristo conferiu a Pedro e aos seus sucessores, em comunhão com os bispos, que de várias e repetidas formas condenaram o aborto e que, na consulta referida anteriormente, apesar de dispersos pelo mundo, afirmaram unânime consenso sobre esta doutrina, declaro que o aborto direto, isto é, querido como fim ou como meio, constitui sempre uma desordem moral grave, enquanto morte deliberada de um ser humano inocente. Um momento, ele já havia condenado solenemente a morte direta de um ser humano inocente. Agora ele definiu o que é o aborto. Aplicando essa definição ao que ele havia dito antes, ele agora diz a conclusão. O aborto direto, o que é aborto direto? Querido como fim ou como meio. Não estou falando do aborto como segundo efeito. O aborto direto, querido como fim ou como meio, constitui sempre uma desordem moral grave, enquanto morte deliberada de um ser humano inocente. Continua? Tal doutrina está fundada sobre a lei natural e sobre a palavra de Deus escrita. É transmitida pela tradição da Igreja e ensinada pelo magistério ordinário e universal. É um juízo solene. Portanto, a Igreja condena o aborto quando ele é querido como fim em si mesmo e quando ele é querido como um meio para obter um fim. Não importa que esse fim seja bom, por exemplo, aliviar o sofrimento da mãe, livrá-la de uma desonra porque ela está envergonhada por causa de um adultério, ou seja lá o que for, ou mesmo salvar a sua vida. O fim não justifica os meios. Né? Bem, agora umas questõezinhas, porque o problema não está no princípio, mas nas supostas exceções. Pode-se matar a criança para salvar a vida da mãe? O médico faz o juramento de Hipócrates, dizendo que ele nunca vai administrar uma substância abortiva a uma mulher grávida. Mas chega um momento em que ele fica na dúvida. E agora? O que eu faço? Eu preciso fazer um aborto, senão essa mulher vai morrer. Será que eu posso ou não posso? O médico só faz essa pergunta porque ele não estudou bioética como vocês. Porque se ele tivesse estudado, a resposta seria simples. O aborto, querido, como fim ou como meio, ainda que você faça como meio para adquirir um fim nobilíssimo, ele jamais pode ser aceito. Então, não se pode matar a criança para salvar a vida da mãe, nem se pode matar a mãe para salvar a vida da criança, o que seria inadmissível, mas, na minha opinião, menos covarde, porque a criança é mais indefesa. Se repugna a você matar a mãe para salvar o filho,
com razão, deve repugnar mais ainda matar o filho para salvar a mãe. Isso é um argumento bom. Bom para vocês fazerem gelar um médico de vergonha. Doutor, que tal matar minha esposa, em vez de matar o meu filho? Verifica se ele vai ficar da cor do uniforme dele. Não, não posso matar sua esposa. Por quê, doutor? É pelo tamanho? Você só mata os pequenos? E se ele dizer, você que é marido, escolhe. Eu não sou Deus para escolher. Eu quero a vida dos dois. Se um dos dois for morrer, louvado seja Deus. Mas eu não quero nunca salvar um por meio da morte do outro. Jamais. Bem, agora eu vou citar não a Evangelium Vitae, mas a Humanae Vitae, aquela obra-prima do Papa Paulo VI, que já foi canonizado, São Paulo VI. Esta obra sobre a regulação da procriação, a encíclica Humanae Vitae, que foi publicada em 1968 e que causou tanta polêmica, ela diz, no seu número 14, sobre os meios de regular os nascimentos ou de regular a procriação, o Papa vai excluindo um por um. Ele exclui o aborto, exclui a anticoncepção, a esterilização. Vamos ver como ele exclui o aborto, no número 14. Vamos lá. Em conformidade com estes pontos essenciais da visão humana e cristã do matrimônio, devemos uma vez mais declarar que é absolutamente de excluir, como via legítima para a regulação dos nascimentos, a interrupção direta do processo generativo já iniciado e, sobretudo, o aborto querido diretamente e procurado, mesmo por razões terapêuticas. Mesmo por razões terapêuticas. Se o aborto é direto, se você quer como fim ou como meio, não adianta prosseguir na discussão. A mulher vai morrer, se eu não fizer isso... A morte não é a pior coisa. A pior coisa é o pecado. Ela vai morrer, mas ela vai pecar? Não. Então que ela morra em paz. Eu estou imaginando que esse caso exista. É um caso mais fantasioso do que real, tá? Mas quando o médico costuma fantasiar, entra no jogo dele. Vai até o fim, para dizer que você não se amedronta com esses argumentos. O que diz o Papa ainda falando sobre esse assunto? Porque ele vai tentar responder pessoas que dizem que é preciso tolerar o mal menor. Neste mesmo número 14, será que eu poderia fazer isso para invocar, para justificar a anticoncepção, usar o princípio do mal menor? Então vamos ver o que ele diz aqui no mesmo número 14, na página 27, a partir de na verdade. Na verdade, se é lícito, algumas vezes, tolerar um mal menor para evitar um mal maior ou para promover um bem superior. Já falamos sobre isso no caso do padre que tolera a conversa de jovens na frente da igreja para evitar que eles venham a conversar em lugares perigosos para a sua castidade. Toleram o mal para evitar um mal maior. Ótimo. Continua. Nunca é lícito, nem sequer por razões gravíssimas, fazer o mal para que daí provenha o bem. Se é nem sequer por razões gravíssimas, então esquece o fato de dizer que eu tenho que fazer isso para salvar a vida de alguém. Isso não pode se invocar como argumento. Assim como no caso da mulher que matou e devorou o seu filho para saciar sua fome e salvar a sua vida, não adianta você dizer que se ela não fizesse isso, ela iria morrer, que assim uma das duas vidas foi salva. Não adianta. Se a morte foi direta de um ser humano inocente, você está fazendo um mal para daí tirar um bem, o que é proibido. Muito bem. Evidentemente que o Papa fala aqui sobre a anticoncepção, mas com maior razão ele falaria isso relativamente ao aborto, tá?
Uma pergunta idiota, mas a gente tem que estar preparado para elas. O que vale mais, a vida da mãe ou a vida da criança? Né? Porque sobre isso costuma-se dizer que a da mãe vale mais porque ela tem uma vida anterior, porque ela tem outros filhos para criar, ela tem um marido, tem uma casa. Em outras palavras, a mãe vale mais porque ela é mais útil, ou porque ela é maior, ou porque ela é aparente, enquanto a criança ainda está em desenvolvimento. São argumentos todos falhos, porque a vida não se mede pela idade, nem pelo tamanho, nem pela aparência, nem pela utilidade. Não se pode dizer que a vida de um sadio vale mais que a de um doente, que a de um adulto vale mais que uma criança, que a de um inteligente vale mais do que a de um débil mental. A vida é sagrada em si mesma, porque ela encerra desde o início a ação criadora de Deus e permanece sempre em dependência com o Criador, seu único fim. A vida é sagrada em si mesma e seu valor não se mede pela utilidade, pela inteligência, pela idade ou por qualquer outro critério extrínseco, certo? Mas pode acontecer que a mãe tome um remédio ou faça uma cirurgia e que deste fato resulte a morte da criança. Mas aí isto não é fim nem meio, isto é um segundo efeito. Já falamos disso ad nauseam, ou seja, até cansar. Não vou repetir por respeito a vocês, tá? Muito bem. Agora uma pergunta que vale a pena dizer. É uma pergunta fática. Existe algum caso na medicina em que o aborto direto seja necessário ou pelo menos útil para salvar a vida da mãe? Pergunta interessante, mas ela já foi respondida em 1965 pelo médico legal Dr. João Batista de Oliveira Costa Júnior, mais conhecido como Costa Júnior. O Dr. Costa Júnior dava aula de medicina legal nos cursos de direito, nos cursos jurídicos da Faculdade de Direito da USP. Em 1965, ele deu uma aula inaugural que foi publicada na revista da Faculdade de Direito da USP. E esta aula inaugural, ela intitula-se Por que ainda o aborto terapêutico? Aborto com acento circunflexo, como se escrevia na época. 65. Alguns aqui não eram nascidos ainda. Só alguns. Em 65, olha o que ele diz. Ante os processos atuais da terapêutica e da assistência pré-natal, o aborto não é o único recurso. Pelo contrário, é o pior meio, ou melhor, não é meio algum para se preservar a vida ou a saúde da gestante. Por que invocá-lo, então? Em outra passagem da sua aula, ele diz: o aborto terapêutico não é o único meio para preservar a vida da gestante, sendo mesmo mais perigoso do que o prosseguimento da gravidez. E ele prova isso com estatísticas. Ele rebate uma por uma, as indicações para o aborto terapêutico, que são as cardiopatias, as tuberculoses pulmonares, os vômitos incoercíveis, as perturbações mentais e a hipertensão arterial. E chega à conclusão: este aborto melhor seria chamado aborto antiterapêutico, em vez de terapêutico. E em vez de ser chamado aborto necessário, aborto desnecessário, porque ele agrava a saúde da mulher ou até aumenta a incidência de óbitos, além de matar uma criança inocente. O aborto é mais perigoso que o prosseguimento da gestação, é verdade. Isso é uma coisa que os médicos com bom senso dizem à unanimidade. Mas o bom senso não é uma mercadoria fácil de se achar no supermercado. Então, às vezes você encontra médicos com título e com falta de bom senso. Estejam preparados para isso. Sem querer generalizar, nem falar mal da classe médica, mas existem. O juramento de Hipócrates previa que o médico
se abstivesse de praticar aborto. Se hoje os médicos ainda fizessem o juramento tal como Hipócrates fez, porque hoje o juramento está bem modificado, né? Sim. Eles teriam que dizer isso. Jamais darei substância abortiva a uma mulher grávida. É verdade. Bem, agora, para que então serve o aborto terapêutico? O Costa Júnior dizia para que serve. Para ocultar e justificar os motivos do aborto. Olha o que ele dizia então. Demonstrem os seus verdadeiros propósitos e não envolvam a medicina no protecionismo ao crime desejado. Em vez de dizer que eu quero matar por razões médicas, digam simplesmente eu quero matar, mas não envolvam a medicina. Bem, se vocês quiserem ler isso com calma, isso está disponível para download na página do Provida. A aula inaugural do Costa Júnior em formato PDF, vocês podem lê-la com tranquilidade. Toda ela está lá. E vale a pena, porque ele traz muitos argumentos, muitas pesquisas, muitos dados, muitas tabelas. A Academia de Medicina do Paraguai também publicou uma declaração em 1996 sobre o aborto provocado. É uma declaração simples, singela, mas sobre o aborto, sobre os efeitos do aborto em casos extremos, veja o que ela diz. Em casos extremos, o aborto é um agravante e não uma solução para o problema. Em casos extremos, el aborto es un agravante y no una solución al problema. Pois é, gente. Mas aí vocês podem imaginar aqueles casinhos que vocês já devem conhecer. A craniotomia. Já ouviram falar da craniotomia? Já! Antigamente, quando a cesariana era uma operação arriscada, com alta taxa de mortalidade materna, por falta de asepsia, por falta de antibióticos, parecia que diante de uma mãe com bacia estreita, o único meio de salvá-la seria matar o bebê, perfurando-lhe o crânio com o parto já iniciado. Que coisa horrível, né? Abjeta, nojenta, repugnante, mas parecia que era o único meio. Esse procedimento era chamado craniotomia. O Santo Ofício, hoje Congregação para a Doutrina da Fé, foi então consultado. Pode-se ensinar com segurança nas escolas católicas que é lícita a operação chamada craniotomia, quando omitindo-a, morreriam a mãe e o filho. E ao invés de executando-a, a mãe seria salva e o bebê morreria, a resposta foi negativa. Em 1884. Ainda, portanto, que existisse algum caso em que o aborto fosse necessário para salvar a vida da gestante, ele seria gravemente pecaminoso. Nunca é lícito matar diretamente um inocente, nem sequer para salvar outro inocente. Um exemplo bem atual e que não tem nada de fantasioso. Uma gestante chega no hospital perdendo líquido. A bolsa estourou antes da hora. Quando a bolsa estoura, acontece que a imunidade da mulher fica prejudicada, porque as bactérias começam a entrar. E começa a se desenvolver um processo infeccioso. O médico, se for um médico consciencioso, ciente do respeito à vida, ele vai fazer uma coisa muito simples: deixa a mulher internada e espera a criança morrer, porque ela vai morrer, uma vez que ela está numa idade muito precoce, não vai conseguir viver muito tempo, mas deixa a criança morrer, e só depois que a criança morrer, ele induz contrações uterinas para expulsão do neném. Mas para o médico fazer isso, ele tem que fazer várias vezes um exame ecográfico para saber se a criança está viva, se ela está tendo batimentos cardíacos. Tem que examinar
como está a infecção da mãe, para regular a dose de antibióticos. Isso dá trabalho. O médico que não tem consciência moral firme e não gosta de ter muito trabalho, sugere uma solução mais simples ou simplista. Vamos expulsar esse neném daqui. Argumentação: ele vai morrer de qualquer jeito. Que diferença faz ele morrer agora ou morrer daqui a uma semana com a mulher internada? A gente vai gastar dinheiro, tempo, energia. Se a gente induzir o parto agora, a criança nasce, morre, a mulher vai embora e ninguém mais fala no assunto. Qual a diferença? A diferença é que se você fizer isso, você está matando diretamente um ser humano inocente. Se há uma relação de causa e efeito entre a expulsão da criança do útero e a sua morte, isso se chama aborto diretamente provocado. Se você, porém, tem amor pela criança e você deixa até o fim que ela morra naturalmente, para só depois remover o cadáver, você vai ter mais trabalho, mas você vai agir como médico. Infelizmente, os médicos nem sequer dizem que eles estão fazendo isso por comodidade. Infelizmente, é comum que o médico chegue para a mãe e diga: o que a senhora quer? A senhora quer morrer? Ou a senhora quer fazer um aborto? E a mãe que fica assustada, que não teve uma boa formação moral, que nunca assistiu a uma aula de bioética, ou que não teve um padre para acudir naquele momento: não, doutor, se é assim, tira. O marido dela, talvez desmiolado, talvez apanhado de surpresa: não, se é para salvar, pode fazer o aborto. Não é verdade que o aborto seria a solução e que se não fizer a mulher vai morrer. Não é verdade. Mas eu fui testemunha disso acontecer. Um médico ameaçar assim. Isso não se faz, mas acontece. Vocês estejam preparados para isso, por favor, tá? E se a gravidez resulta de estupro, é lícito praticar o aborto? O estupro é uma circunstância que não muda a moralidade do ato. O ato humano é determinado pelo seu objeto, pela intenção e pelas circunstâncias. O estupro é uma circunstância acidental, que se refere à origem da criança, mas não acrescenta nada de culpa para a criança para que ela mereça a morte. Isso aqui é uma citação novamente da Evangelium Vitae. Depois de o Papa fazer a condenação solene do aborto, ele diz que nenhuma circunstância, nenhum fim, nenhuma lei no mundo poderá jamais tornar lícito um ato que é intrinsecamente ilícito, porque, contrário à lei de Deus, inscrita no coração de cada homem, reconhecível pela razão e proclamada pela Igreja. Aliás, é bom que vocês saibam responder essa pergunta. Ou então formular essa pergunta aos opositores: o que é mais monstruoso, o estupro ou o aborto? O estupro é um crime grave, mas o estuprador, pelo menos, poupou a vida da mulher, senão ela não estaria grávida. É justo que a mulher faça com a criança o que nem o estuprador fez com ela, ou seja, matá-la. O estuprador não será condenado à morte. Alguns anos de prisão e, segundo o Supremo Tribunal Federal, com direito à progressão de regime. Começa, mas só começa, com regime fechado. E a criança? Ela vai ser condenada à morte? Então a pena passa do pai para o filho?
A nossa Constituição proíbe isso. A pena não passará da pessoa do condenado. Mas não precisaria da Constituição dizer isso. Isso é um princípio de direito natural. A mulher é obrigada a carregar aquele fruto da violência dentro do seu ventre? Sim. Nós somos obrigados a carregar os fardos uns dos outros. E devemos dizer isso com a boca... dizer boca cheia, não, mas... dizemos isso a plenos pulmões. Porque se você está andando na rua, dirigindo o carro, e encontra um acidentado, eu pergunto, você é obrigado a pegar esse acidentado, sujar seu carro de sangue e levá-lo até o hospital? Resposta, sou. Mas não foi você que atropelou. Não. Quem atropelou foi um outro, e nem sei quem é, mas eu tenho o dever de levá-lo. A vida humana, a vida social, exige estes e outros sacrifícios. Agora, há uma lenda nos manuais de direito penal, é uma lenda, de que quando a criança nasce, se ela foi gerada em uma violência, a mãe sente repugnância. E que olhar para a criança perpetua a lembrança do estupro. É uma lenda. Quem fala isso fala gratuitamente, não apresenta comprovações, porque a realidade é totalmente diferente. Mas eles falam como se fosse uma evidência por si mesma, e não é. Então, sobre esse assunto, eu queria mostrar para vocês um exemplozinho. Nós já tivemos convivência com mulheres que foram vítimas de estupro, de toda sorte que vocês imaginarem. Até crianças de 11 anos, o agressor era o pai, era o padrasto. Vocês imaginarem, já passou por nós. Mas há um denominador comum de todos esses casos. O estupro faz com que o amor da mãe pela criança aumente. E isso tem uma explicação lógica bem fácil, lógica e psicológica. A mãe costuma se apegar ao filho que deu mais trabalho. E ela diz assim, eu tive tanto trabalho para dar luz a essa criança, eu vou dar para os outros? Sabe, padre, quando você luta muito para ter uma coisa, tem muito mais amor. E esse filho foi o que mais me deu o dilema. É o que elas dizem. Se depois ela passa a ter outros filhos, o filho do estupro é o preferido. Faça uma pesquisa e veja se não é verdade o que eu estou dizendo. Vou dar alguns exemplos. Esta é a dona Carlinda. Conhecem? Claro que conhece a dona Carlinda, né? E esta é a Cíntia, a filha do estupro, e obviamente a preferida. Dona Carlinda esteve conosco no Congresso Nacional para combater o aborto em caso de estupro. E veio com a filha dela. E junto com o netinho dela, filho da filha dela. E ela, que é uma mulher corajosa, apareceu diante dos deputados, junto com a sua filha, enquanto as feministas urravam de raiva. Foi nessa época que quiseram me prender, alegando que eu teria submetido criança à situação de vexame ou constrangimento. Esta aqui é a Alcineide. A Alcineide eu conheci durante um programa de rádio. Eu estava falando contra o aborto em caso de estupro, alguém toca o telefone e fala no ar. Eu acho um absurdo o aborto em caso de estupro, porque eu fui estuprada. Eu dei à luz. Eu fiquei espantado com essa afirmação assim,
em público por telefone, eu fui à casa da moça para fazer umas perguntas e ela confirmou tudo o que havia dito ao vivo, por telefone. Primeiro que não importa a origem da criança, quando ela começa a se mexer no ventre, é uma coisa mágica. E que este filho, que nasceu de um estupro, foi um presente que Deus deu para ela. Nasceu no dia do seu aniversário. Ela teve outros filhos também, mas esse foi o primeiro. Ele era coroinha na Vila Jaiara. Existem vários outros casos, que não convém citar aqui. Mas esses servem já como paradigma, como modelo. Agora o caso do aborto eugênico. Uma mulher faz uma ultrassonografia e descobre que a criança está doente ou está mal formada. Será que ela pode fazer um aborto? Bem, a pergunta que eu costumo fazer para os alunos das escolas públicas ou particulares: quando você ficava doente, a sua mãe tinha o hábito de matar você? Não! Quando eu ficava doente, a minha mãe dava iogurte, me dava coisas que só doente podia ter, né? Que os meus irmãos não podiam. A doença requer um cuidado extra, não a morte. E se a doença for muito grave, por exemplo, uma má formação no cérebro, um amor maior ainda, não o descarte, o jogar fora. Isso é indigno do ser humano. No caso da má formação do cérebro, da anencefalia, alguns dizem que a criança não tem vida. Mas se a criança não tem vida, então ela está morta, certo? Se ela está morta, ela não vai morrer. Mas ela morre. Você sabia que uma criança anencefala morre? Ela morre ou dentro do útero, ou logo após o nascimento, ou depois de alguns dias, meses. E nós conhecemos uma que durou 1 ano e 8 meses. Mas se ela morre é porque ela era viva. Esta mesa morre? Não, porque ela não tem vida. Mas se ela morresse, ela seria viva. A criança anencefala morre, porque ela é viva. E a ausência de um órgão importante ou de parte grande desse órgão, como o cérebro, não faz dessa criança menos humana, nem faz incapaz de ter uma alma espiritual. Como Aristóteles já dizia, o intelecto não é ato de nenhuma parte do corpo. Não é preciso haver cérebro para haver alma racional. Não é necessário isso. Antes do seu cérebro ser formado, você já tinha uma alma racional no momento da sua concepção. Isso é muito importante. Mas é bom a gente mostrar aqui umas figurinhas de uma criança anencefala, para vocês entenderem bem. Essa é a Marcela. A Marcela nasceu em 20 de novembro de 2006, na cidade de Patrocínio Paulista. Foi batizada imediatamente após o nascimento por um diácono, porque pensavam que ela ia morrer logo, como é costume. Eu também já batizei pelo menos 2 crianças anencéfalas. Elas morreram logo depois, é comum que ela morra depois. Mas ela não quis morrer. Ela recebeu alta hospitalar no dia 18 de abril, olha só, de 2007, contrariando todas as expectativas. E, curiosamente, a anencefalia dela era severa. Ela só tinha um pedacinho de um lobo do cérebro. Incrível! A anencefalia é um defeito da soldadura do tubo neural. Aqui nós temos o cérebro e aqui nós temos o tronco cerebral, que é constituído pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo. E o bulbo, o tronco cerebral, incluindo aí o bulbo, é muito importante para a vida, mais do que o cérebro, sem nenhuma dúvida. O bulbo ele tem, por exemplo, responsabilidade pela respiração, pela deglutição,
pelo ritmo de batimentos cardíacos, pela tosse, pelo vômito. Se você faz uma lesão na área do tronco cerebral, você compromete seriamente a pessoa. Como é que ela vai respirar? Mas a criança anencefala tem o tronco cerebral, por isso ela respira. Por isso ela reage aos estímulos. Vejamos, esta é a Marcela, risonha. A criança anencefala sempre tem uma touquinha, porque como falta o crânio, não fica bom expô-la, certo? Mas ela era risonha, ela chegou a mamar na mãe. Depois que ela teve alta, ela usava uma espécie de concentrador de oxigênio na cabeça. Não sempre, mas para poder facilitar a respiração. E ela se alimentava aqui por uma sonda nasogástrica, né? Este é o aniversário de 1 ano, junto com a família. Esse aqui é o pai, essas são 2 irmãs, essa é a mãe, Dona Cacilda. Este aqui é a complementação do ritual de batismo. Como a criança foi batizada logo depois de nascer, mas ela sobreviveu, o diácono fez então a complementação do ritual. Tá? Tá aí ela, olha. E o pai dela. Finalmente ela morreu em 1º de agosto de 2008, com 1 ano, 8 meses e 12 dias de nascida, não de vida. De vida tem que somar mais 9 meses, né? A causa da morte de Marcela foi uma pneumonia aspirativa, provavelmente causada por um vômito. Vomitar naquela sonda nasogástrica, né, pode ter causado uma aspiração do pulmão, mas sem relação direta com a anencefalia. Ou seja, ela poderia, em tese, ter vivido mais ainda do que isso. Curiosamente, esta menina viveu tanto e com tão pouca parte do cérebro que ela causou espanto e indignação por parte dos promotores do aborto de anencéfalos. Foi preciso que ela morresse para que esta causa do aborto de anencéfalos fosse ganha no Supremo Tribunal Federal. Enquanto ela foi viva, não. Esta é a Marcela de Jesus Ferreira. Querem uma outra? Quem é essa aqui? É a Júlia. A anencéfala que deixou saudades. Nasceu em Anápolis, em 4 de março de 2010. Na foto, ela está já batizada, olhando para a mãe. A sua mãe, Carla, pediu para olhar para ela para despedir-se. As duas estavam em macas separadas. Na hora do encontro, essa foto maravilhosa aqui, olha, morreria 1 hora depois do nascimento. Pedi muito a Deus que eu queria vê-la antes de morrer. Era o meu maior desejo, poder dar o batismo para ela, ficar com ela por um momento que fosse. Eu sinto saudade da minha filha. Não há nada que preencha o espaço dela. Mas se eu tivesse feito o aborto, não me ajudaria em nada, e sim teria piorado muito mais a minha situação. A ideia de quando a criança é anencéfala é considerá-la uma coisa a ser descartada. Você não é mãe, você é um caixão ambulante. Você não tem um filho, você tem um feto em estado de óbito. Joga fora isso para se livrar dessa gravidez inútil. Com esses argumentos assim tão fortes, né? Você consegue debilitar uma gestante e às vezes convencê-la a fazer um aborto. Mas a diferença é enorme entre você jogar um neném no lixo e você deixá-lo nascer, amá-lo, deixar que ele morra, dar um enterro para ele, batizá-lo antes da morte, dar um nome. Misturar um filho com os detritos hospitalares é uma coisa indigna, mas alguns apresentam isso como a única solução naquele momento.
Vamos rezar um pouquinho? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos damos graças, Senhor nosso Deus, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glorioso São José, coração imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.